mais uma entrevista no programa Marcas e Companhia. Estamos hoje no Estúdio Pocket do João, meu amigo querido. Estamos aqui também com Daniela Pasqualin, Flávia Maier, obrigado por estar com a gente. Eu quero que vocês contem um pouco a sua história, como tudo começou, como vocês se conheceram, como vocês se conectaram, qual é o propósito que cada uma teve, que se uniram os propósitos e vocês conseguiram trabalhar e falar do Doli 3, Doli 1, Doli 2, Doli 3. Pode começar. Perfeito. É um prazer estar aqui. Primeiro, obrigada pelo convite, né, amiga? Muito bom poder contar um pouco da nossa história. Sempre, para nós, é um privilégio e poder contribuir de alguma forma para alguém que está começando. Eu me sinto muito começando ainda, né? Eu me sinto ainda aprendendo muito também. Mas eu acho que a gente sempre tem uma bagagem aí para contribuir. São 2 anos e meio de empresa. Poxa, quanto tempo, hein? Mas passou voando. Sim. A gente aprendeu muito, aprendeu assim, o legal de uma pequena empresa é que você aprende ali na raça, no dia a dia, errando, acertando, corrigindo. Enquanto o carro tá andando, a gente vai trocando a roda e bora, né? Então a gente aprendeu muito, eu acredito que a gente pode contribuir aí, espero que sim, com aqueles que estão começando como a gente há 2 anos e meio atrás, né? Isso mesmo. Conte-me tudo, não esconda nada. Conto. Agora fala da onde você estava no mundo corporativo e passa a ser uma empreendedora. Começou de uma forma muito natural, no caso. Eu posso te falar que eu nunca, Marta, tive esse sonho de empreender. Eu achava, na verdade, muito difícil a vida do empreendedor no Brasil, com todos os desafios. É verdade, né? Com tanta burocracia, enfim, muitas pessoas que eu conhecia tinham perdido muito dinheiro tentando empreender, então eu tinha uma visão de que empreender no Brasil era quase impossível, muito difícil. Mas eu tinha sonhos, né? Sonhos da minha infância, da minha juventude. E quando eu me vi 14 anos em banco, 14 anos trabalhando em banco. Muito tempo, hein? E numa área que eu nunca tinha imaginado, porque eu era formada em rádio e TV, né, comunicação social, e aí eu me vi trabalhando, foi onde o destino foi me levando, as coisas de Deus foram me levando para esse lugar, e eu fiquei 14 anos ali, né? E aí eu fui me vendo mais madura, mais velha, e onde as minhas escolhas estavam me levando. Eu comecei a perceber que o caminho que eu estava trilhando não estava me levando onde eu queria chegar. Sim. E aí eu falei, acho que eu preciso mudar alguma coisa aqui. Acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente. E fala um pouquinho só sobre o que você fazia na área corporativa. Então, comecei trabalhando no Santander, depois eu fui para o Citibank, depois eu voltei para o Santander, fiquei 14 anos onde eu aprendi muito. Eu amo essa minha bagagem, eu amo tudo que eu aprendi, eu sou muito grata pela minha história. Para onde você está indo? Total, porque eu trabalhava muito na área comercial. Entendi. Então, eu trabalhava atendendo cliente, pessoas. Eu amo pessoas, eu amo interagir com pessoas, eu amo poder vender aquilo que eu acredito, poder ajudar a facilidade na vida das pessoas no dia a dia, impactar positivamente de alguma forma. E vende bem, né? É isso que me dá prazer. É isso, acho que o meu motor é esse. São bacana. Pessoas e poder agregar de alguma forma positivamente para a vida das pessoas. E no banco eu via que eu fazia isso. Só que o rumo que começou a tomar foi de uma ausência muito grande em casa, né? Então, trabalhando mais do que eu achei que eu deveria e que eu poderia. Uma vez que eu constituí família. Filhos você tem? Filhas, né? Eu tenho 2 meninas. Como é que elas chamam? A Manu e a Ana. Ai, que lindas, Manuela e a Ana Luísa, sim. E eu via que elas precisavam mais de mim do que eu estava podendo entregar. E eu via que eu não conseguia mais trazer esse equilíbrio saudável entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. Eu senti que estava meio... A balança não estava boa, estava meio despesando, né? Um pouquinho. Estava incerta, né? Sim. E aí eu falei, é a hora de mudança. E aí eu comecei a pensar e pedir a Deus uma direção mesmo do que eu faria. A primeiro momento, eu pensei em sair e ficar em casa. No primeiro momento, eu falei, não, vou ficar em casa um tempo, né? Vou descansar, vou né? cuidar delas, vou tentar recuperar um pouco o tempo que eu estava ausente. E aí comecei a conversar com meu marido pra gente ter essa mudança de eu se planejar mesmo, né? A gente sempre fez muito com planejamento, as decisões em família sempre foram com muito planejamento. E eu falei, vamos nos planejar para essa mudança. E aí eu me planejei para sair. E depois de 9 meses de planejamento, eu realmente pedi demissão, né? Escolhi sair do mundo corporativo. E foi duro para você? Eu passei por um processo Porque eu longo. acho que deve dar uma sensação de insegurança, né? Que eu estou dando um passo, Dá. Será que esse passo vai dar certo? E essa coragem veio da onde? Conta. Olha, eu acho que a minha maior motivação foi a minha família mesmo. Foram as minhas filhas. Família é a base de tudo, né? Sim.
Elas que me motivaram aí a tomar. E eu tinha essa sensação, eu tô abrindo mão da minha carreira para ser dona de casa, porque até então eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha algumas propostas de trabalhar com investimentos, mas aquilo também não me brilhava os olhos. Eu não sabia se era aquilo. Eu sabia que eu tinha que sair de onde eu estava, porque o caminho começou a ficar tortuoso, vamos dizer assim, né? Não fazia mais sentido para as minhas, de acordo com as minhas prioridades. E aí, suas crenças também, né? sim. Porque, na verdade, quando a gente para de se realizar, né? Você trabalha pela necessidade, você trabalha pelo dinheiro, você trabalha porque precisa, né? Com certeza. Tem 2 filhas, é importante, né? A mulher trabalhar, o marido trabalhar, mas né? Você é mãe, né? Sou mãe também. Sim. Você é mãe, você tem uma responsabilidade muito grande, né? E como é que foi você desvinculou disso? Foi uma dor grande, pequena? Como foi? Porque é importante, porque tem muita gente aqui que está escutando e fala, nossa, isso não é para mim. É para você. Olha o exemplo da Flávia aqui, né? É porque a gente às vezes acha que é tarde, né? Essa é a real. Eu achava que era tarde para eu começar algo de novo. Eu achava que eu tinha dedicado a minha vida para aprender algo que ali depois não fazia mais tanto sentido para mim. Então, por isso que eu achava que era meio que ou o fim da minha carreira, ou que eu ia acabar trabalhando com aquilo, mas num projeto paralelo, né? Como investimentos. Então, eu realmente, por muito tempo, pensei que era tarde para eu começar algo do zero. E quantas vezes, né? A gente não pensa assim, Verdade. Puxa, é tarde para mim, minha hora passou. Isso aí não é pra mim, né? E há sempre novas histórias, né, com Deus. Há sempre histórias novas que Ele cria. Então, você tinha uma ideia, a gente faz alguns planos, mas os planos que Deus tem são maiores, né? Sim. E eu fui muito surpreendida, assim, com aquilo que Deus tinha para fazer. Aí eu saí, depois de 40 dias que eu tava em casa com as meninas, eu me vi um pouco ociosa, me vi um pouco, puxa... Fazer agora, né? Eu tinha um ritmo tão acelerado, tão louco. Imagina. E agora, né? Será o que eu vou fazer? Aí eu comecei depois de 40 dias de férias, eu comecei a pensar, agora o que eu vou fazer? Será que eu vou me dedicar um pouco para alguma coisa? Será que eu vou avaliar alguma oportunidade aqui? E aí me vi pensando, e nesse momento eu olhei pro meu armário, nada Quantas é do nada. roupas. Nada é do nada, mas meio que do nada eu olhei pro meu armário e falei, gente, não vou mais usar essas peças, né? Não tenho mais, tudo muito social, acho que não combina mais comigo, com esse momento de vida. Eu falei, vou vender minhas roupas. E aí eu tinha visto uma pessoa que tinha vendido as roupas ao vivo. E aí eu falei, eu vou vender desse jeito ao vivo. Acho que é legal, dinâmico. A pessoa escreve ali no comentário quem quer ficar. No mesmo dia que eu decidi fazer isso, eu já abri meu Instagram. Nossa, você é rápida, hein? Já coloquei, meninas, olha, hoje eu vou vender para as minhas amigas, né? Meu Instagram era fechado, nem era aberto na época. E eu falei, vou vender minhas roupas aqui, quem quiser. Hoje, às 8 horas da noite, ao vivo, vou vender minhas peças, tudo baratinho, peça mais cara vai ser R$30. E vou fazer. Aí comecei a tirar tudo do armário. Meu desapego. Meus desapegos, isso mesmo. Começou com meus desapegos pessoais, né? E aí, eu comecei a separar tudo, minhas filhas me ajudaram, foi fazendo as pilhas de roupa e tal, e fiz essa live dentro do meu banheiro, da minha casa. E tudo baratinho, né, amiga? Tudo... Era só pra minhas amigas. amigas. Né? A estrutura que eu tenho. Sim, liguei o celular, acendi a luz mais forte que eu tinha, lá nem ring light eu tinha. Não. Coloquei o celular e fiquei ali 2 horas ao vivo. Tinham 70 peças, eu vendi tudo. Tá brincando? Nossa! Sim. E aí eu fiquei muito surpresa, porque eu falei, gente... Como é que você entregou depois? Como é que foi essa estrutura aí? Eu não tinha pensado nisso. Não, Quando acabou, eu falei, e agora? E agora? Fazer o quê, né? Aí eu comprei sacolinhas, coloquei tudo em sacolinha craft, assim, bonitinha. Organizadinha. Isso, algumas eu coloquei no correio e outras eu entreguei na casa. Eu falei, eu tô o dia livre. Minha amiga mesmo? Vou levar Foi ali. passando de casa em casa. Passando de casa em casa, entreguei. E o que eu fiquei sentindo no dia foi, puxa, foi difícil porque muitas queriam uma peça. Então, mostrava uma blusinha. Era a primeira que escrevia. Só que tinham umas que eram mais rápidas e aí ficou com 10 peças. E outra que às vezes demorava um pouco mais para digitar, ficou sem nenhuma. Nossa. E eu achei meio injusto. E eu falei, puxa, eu tenho que pensar numa solução para isso se eu for vender de novo. Em paralelo a isso, eu conheci a Dani de forma mais próxima, porque a gente tinha se visto uma vez. Olha só. Num beach tênis, uma amiga em comum apresentou a gente, a Jessie, apresentou Delícia, nós duas. beach tennis. É. Amo jogar É uma voleibol. delícia, né? Jogamos juntas já. Já jogamos. E aí, esse dia, a gente se conheceu e aí a gente começou a se seguir no Instagram. E ela viu o post que eu fiz falando da minha live de vendas e depois as sacolas mostrando que eu tinha vendido tudo. E aí, ela entrou em contato comigo pela primeira vez. A gente conversou assim, sem ser, né? No dia do beach, isso já tinha uns 3 meses do beach.
E aí ela entrou em contato comigo falando assim, olha, tive uma ideia. Eu vou Olha passar a só. palavra pra ela agora. E os propósitos se unem, né? A gente acha tem outras histórias também aqui no canal, que a gente também conversou com outras pessoas, que exatamente as redes sociais uniram negócios e uniram propósitos. E a carreira impulsionou de uma forma fantástica. Dani, obrigada por você estar aqui também, Dani. Obrigada a você, é uma honra. E é muito legal ouvir a história da Flá, né? Eu ouço várias vezes, sempre eu tenho reflexões sobre a história dela, porque é muito legal, porque a disponibilidade, né? Então, nessa fala que ela falou, de realmente, coloquei ali o celular, pensei, vou fazer, e estarmos disponíveis. E então a gente fica pensando em algo grande. Não, foi uma live dentro do banheiro, simples, né? com uma pilhinha de roupa, mas a gente precisa começar. Sem direção, né? Vamos pensar, você fez aquilo que estava em você, né? E muitas vezes nós somos paralisados pelos nossos medos, por uma insegurança, e nós somos paralisados por achar que a gente precisa de uma estrutura perfeita. E, na verdade, o que simplesmente é uma ação de ir lá fazer. Né? A gente sempre fala isso, né? Que Deus honra os pequenos começos, os humildes começos. E eu vejo isso na história da Fly. Então, tive uma ideia, vou agir, vou fazer. Tipo, às vezes, as coisas são muito mais simples, às vezes, né? Do que a gente imagina. Sim. O que você falaria para quem está te escutando agora sobre esse ponto específico? Comece pequeno, mas comece, né? Muitas vezes você vai se sentir desencorajado, você vai se sentir paralisado por vários medos, mas comece, porque é algo pequeno, uma live no banheiro da Flá, depois de 2 anos e meio, uma live no banheiro da Flá, depois de 2 anos e meio, a gente tem uma empresa. A gente tem funcionárias, a gente tem escritório, porque Deus nos proporciona isso, mas por uma pequena atitude da Flá estar sensível e agir, né? Com aquilo que ela estava sentindo. E você também buscava apesar de, né? Porque vai ter insegurança, vai ter medo. Não é que a gente não sentiu, mas apesar da insegurança, apesar do medo, você realmente tomar essa decisão e essa atitude de fazer algo diferente, se permitir o novo, né? A gente fica numa zona de conforto, né? E a zona de conforto muitas vezes não é que Deus não, eu penso assim, não é que Deus não me abençoaria se eu estivesse no banco até hoje. Com certeza. Ele abençoaria, mas seria aquela escolha dentro daquele cenário. Quando eu me abri para algo novo, aí eu permiti. Abrir para algo novo. Já pensou nisso? Eu não sei que você parou aí nesse canal de novo. Você voltou de novo? Pôs o dedinho lá, voltou. Deus está querendo falar com você também. Algo novo. Gente, conta mais, conta mais. E tem uma frase que eu sempre falo que é: se a gente quer viver coisas novas, a gente precisa fazer algo diferente. Que é o que a Flá tá falando. Se a gente tá vivendo as mesmas coisas, é porque a gente tem feito as mesmas coisas. Se a gente quer viver algo diferente, a gente precisa começar a agir e fazer algo diferente. Exatamente. E aí, pegando esse gancho aqui da Flá, né, da onde a gente se conectou, vou só voltar um pouquinho para compartilhar da minha história, para chegar nesse ponto. Que você conte quando tudo começou, conte-me tudo. Esse ponto em comum. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais, mas assim como a Flá, né, nossos caminhos foram tomando rumos diferentes, mas nas Relações Internacionais é focado ou para diplomacia ou para business. E foi aí que eu realmente tive um direcionamento dentro da faculdade, onde eu fui mais para business e marketing. Então, meu primeiro trabalho foi como estagiária no Bank of America, então um banco de investimento. Então, até nisso, né, nossa história tem a ver, né? mercado financeiro. Fui para esse ambiente, realmente um ambiente muito agressivo, um ambiente muito competitivo. Sim. Mas eu gostava, sabe, de trabalhar ali. Mas chegou um momento que, assim como eu via, né, as pessoas, né, minhas chefes e as pessoas, eu começava a ver uma rotina, uma vida onde eu não me encaixava naquele lugar. Então, foi quando eu saí e tive a vontade de sair de lá e falar, preciso testar algo diferente. E é óbvio que a gente precisa ser realistas e o financeiro ali mexe, porque o mercado financeiro se paga melhor. Você saiu sem ter nenhuma perspectiva? Não, eu saí direto, eles me indicaram direto para uma empresa que foi a Smart Fit, mas naquele momento, você ficar no mercado financeiro... É muito diferente, né? E é atrativo financeiramente. Sim, então, foi um momento que se eu não sair agora, eu não saio mais do mercado financeiro. Então, foi onde eu saí. E aí, eu saí de um mercado financeiro para ir para uma empresa familiar. Foi um choque muito grande. Imagina. Onde a minha rapidez, a minha agilidade chocava um pouco até da minha forma de trabalhar. Então, eu tive que aprender, dar um passo para trás. E aí, nisso, a gente é quebrado, a gente aprende. E é bom a porque angústia, né? Uma angústia que você sabe como é que faz e as pessoas têm uma visão tradicional, né? Mas é bom porque a gente se aperfeiçoa
autodisciplina também. A gente autodisciplina, se aperfeiçoa como profissional também. E muito júnior, eu tinha 22, 23 anos, então foi aí, né, na Smart Fit foi quando eu realmente tive entender sobre gestão de projetos, eu liderava um time de novos negócios, então eu falava com muitas áreas, eu fui conseguindo entender a minha habilidade e características que Deus tinha colocado sobre multitarefas e gestão de projetos. E aí eu adorei, foi incrível, mas eu não consegui ver perspectiva de carreira e crescimento dentro daquela empresa. E depois, hoje em dia, abriu IPO, e a empresa está gigante, mas naquele momento eu não conseguia ver tanta perspectiva, e foi onde eu migrei e fui pra Ambev. E aí na Ambev eu fiquei 5 anos. E aí eu passei... Que área que você estava na Ambev? Aí eu fui para uma área... A primeira área foi uma área mais de gestão, mais analítica. Sim. E aí eu também não era muito do meu perfil, mas eu consegui entender que lá, como era uma empresa muito dinâmica, eu conseguia ter acesso a outras áreas. E aí sempre mostrando e falando com pessoas do que eu gostava. Que a gente sempre precisa Qual é se a sua desafiar. Capacidade profissional também, né? Porque muitas vezes você vai para uma área e você é muito maior do que aquela área. Sim. E você tem uma visão muito maior do que aquilo que te colocaram, né? Eu acho que existe 2 pontos. Um, que ou a empresa entende o profissional, que hoje em dia, graças a Deus, o mercado tem aberto bastante sobre isso. A gente, outro dia, estava conversando sobre isso, que numa equipe de trabalho, você contrata pessoas melhores que você. Sim. Para você aprender. E muitas vezes dentro daquilo que te colocaram na Ambev, você era muito maior, né? Você poderia estar em outros cargos, mas que as empresas precisam entender como é o seu profissional. Hoje, se você faz uma entrevista no RH, por exemplo, ele conversa sobre tudo, né? Outro dia eu fiz uma, me chamaram e falei, deixa eu topar aí, né? Deixa eu entender como é que funciona. Mas é exatamente isso, como é você e o que você pode colaborar para dentro da empresa. Continua aí pra gente. Não, eu acho que o principal, pegando o que você falou, pegando esse gancho, eu acho que o principal é a gente entender as nossas características, que Deus colocou individuais, todos nós, a gente tem habilidades, características únicas, e como essas habilidades a gente pode exercer numa função específica. Isso então, mesmo. Numa coisa analítica, eu não estava exercendo as características que Deus tinha colocado, mas numa área onde era de projetos, onde era mais criativa, talvez eu pudesse contribuir mais. Então, talvez encaixar as tuas habilidades, as tuas características com uma função que te permite, né, exercer elas. Então, acho que é difícil, às vezes, para a empresa ter essa percepção. Exatamente. E nós temos que buscar isso. Então, você que está assistindo, né, a gente não sabe se você empreende, se você está no mundo corporativo, mas sempre tente alinhar. E para isso, você precisa se conhecer, né? Porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem nós somos e as nossas habilidades, que Deus derramou isso, a gente consegue conectar. E aí foi nesse processo, e na Ambev foi onde eu realmente fiz minha vida profissional de maturidade, aí me tornei gerente, muito jovem, né? Eles esticam muito lá os jovens, então foi maravilhoso, foi uma escola. E aí eu passei por uma fase da minha vida onde eu tive a perda do meu pai faleceu, mas foi um momento onde eu me acheguei muito a Deus, assim, e aí nesse momento onde eu conheci a Flá. Né? E aí, nesse momento da minha história, eu ainda estava no corporativo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a história é legal, mas a Flá já tinha saído, né, do corporativo e eu ainda estava no corporativo. E ela estava tentando fazer um negócio. Na verdade, eu só tinha feito uma live minha. Ela só queria, pessoal. Ela só queria desapegar das roupas dela. Isso. E eu vi, e o mais engraçado é que eu não vi a live, mas eu vi o post. E aí, nesse post, eu respondi, falei, Flá, eu tenho várias roupas. E aí, corta, né, pros nossos... Você não quer vender pra mim? Foi exatamente. E aí, eu falei assim, Flá, eu sempre vendi minhas coisas. Inclusive, eu tenho um desapego, chamava Desapegos Dani Pasqualin. Eu tenho um Instagram aqui, vamos fazer. Você não topa fazer isso que você fez com as minhas roupas? Aí foi que a Flá falou. Esse ponto que a Flá falou sobre muitas pessoas quiseram a mesma peça, fica meio injusto. Ela falou, amiga, vamos tentar fazer um leilão? E eu confesso que eu não botei fé. Eu falei assim, leilão? Que é isso, né? Achei meio engraçado. Eu falei, mas vamos testar. Quem é que está fazendo o leilão? Eu acho que também a gente tem que pensar, né? Quem é que está fazendo? Será que aquilo que eu estou pensando vai dar certo, né, Flávia? Eu acho que você que se questionou, né? Sim. Será que aquilo que eu vou fazer vai dar certo? Não, nem eu tinha certeza. Era realmente uma tentativa. Muitas vezes a gente olha para o mercado, né? Você fala, vou vender aqui água só coco, o nosso parceiro lindo, maravilhoso. Obrigado, viu, André? E aí, será que as pessoas
dentro do seu segmento estão fazendo leilão? Alguém já tinha feito igual a você? Eu não sei. Eu entro na internet, quando eu vou buscar um cliente, eu vou buscar quem são os concorrentes, quem está vendendo mais, qual é a posição no share do mercado. Sou bem comercial também. E vocês pesquisaram alguma coisa assim ou foi só um impulso? Não. Ali, nesse momento, não. Nesse momento, pontual. era total, assim, para eu desapegar as peças dela. Ela ia Só, me mandar, né? Não tinha porque mais ela falou, eu não sonho tenho... pra frente, Não, a gente não... Eu tava no corporativo, ela falava assim, eu gostei do seu formato, vamos fazer? É tipo, vamos. Ela falou assim, Flá, eu não tenho tempo. Ela falou, eu tenho um Instagram, eu sei que dá maior trabalho. Ela ainda falou assim, eu sei que dá trabalho fazer desapego, você vender no 1 a 1 e tal. Então, agora você tá com mais tempo. Eu falei, engraçado, agora é uma coisa que eu achava que era tão escassa, agora tá sobrando tempo. E aí ela falou, me ajuda aqui. E ela falou, eu ganho muita roupa, eu tenho muita roupa, eu tenho uma mala, aliás, pronta, né, pra te entregar. Influenciadora. Você já era influenciadora? Conta um pouquinho de como você começou a ser influenciadora. Tem muitos anos, tem uns 8 anos atrás, eu compartilhava muito da minha rotina. E aí as pessoas foram engajando muito com saudabilidade, muito com a questão do meu lifestyle, assim, muito esporte, saudável. E aí foi quando eu falei, Flá, vamos testar. E a Flá na hora. Então, outro ponto, né, que fica aí como uma chave pra vocês. Uma disponibilidade. Na hora a Flá falou, vamos. Topo. Então, sem conhecer. Vamos pensar bem, gente. Sem conhecer, sem saber nada de como ia ser também. Mas é um coração disponível. Eu vi isso na Fly. Na hora ela falou, vamos fazer um café? Tava na pandemia, a gente de máscara. O nosso negócio, é bem legal falar isso. Nosso negócio é total de pandemia. E é legal falar assim, que eu acho que o grande sucesso do nosso negócio, que era extremamente inovador. Então, realmente, depois a gente pesquisou e viu que o nosso foi o primeiro bazar leilão no Brasil. Hoje se tem algum Instagram muito pequenininho. A gente realmente não encontrou ainda. Mas vocês foi o ainda primeiro. são número 1. Acredito que sim. Somos Palmas as únicas. pra elas. Que foi uma ideia realmente dada por Deus, né? Porque assim, se você falar, tem explicação, teve uma pesquisa de mercado, você ficou noites em claro? Não. Foi assim, como eu tenho uma tentativa-erro, então eu fiz a live, mas teve esse erro de probleminha de muitas pessoas queriam aquela peça, teve uma disputa muito grande, surgiu essa ideia por causa de um problema. Então, olha como é legal você dar um passo. Você deu alguma coisa errada? Vamos repensar e vamos corrigir os erros. E ali a gente viu como uma correção de erro o leilão. E a gente também viu como democrático. Mas a gente entendeu que, por que o sucesso tão rápido do negócio, né? São 2 anos e meio, por tamanho que se tornou, eu acho que é o tema da inovação e também porque culminou com o crescimento do second hand no Brasil. Então, assim, quebrou um pouco esses conceitos de brechó, roupa velha, fedorenta, e né, que ninguém quer, é a escória da sociedade. O pessoal começou a ver brechó com bons olhos, a moda sustentável, o consumo consciente, todos começaram a se preocupar mais com isso. Acho que a informação trouxe muito isso, veio muita coisa de fora também, a China atuando fortemente, Estados Unidos, e veio vindo para o Brasil, foi mudando a cultura, o pensamento, a forma de ver o brechó. Então, culminou a pandemia, nesse momento que muitas pessoas estavam buscando um trabalho mais online, mais em casa, com o crescimento do second hand no Brasil. O que a pandemia também gerou nesse momento foi muito e-commerce, né? E você não sai de casa, você vai comprar como? Pela internet, né? Eu acho que isso também impulsionou o negócio de vocês, né? E é muito legal que daí a gente fez. Aí eu mandei as peças pra casa da Flá. Nesse nosso primeiro encontro, nesse primeiro bate-papo, a Flá já ficou 4 horas conversando. Mal ia saber que a gente ia ficar todo dia conversando sem parar. E aí, 4 horas, a gente foi entendendo. A ideia da Dani foi de fazer das amigas. Conta. E aí a gente fez a primeira, foi um sucesso. A gente vendeu também tudo, não sobrou nada praticamente. Quantas peças foram primeiro? Umas 90. Por aí. 90 peças, gente, não é pouco não, hein? E aí, nisso, numa roda, conversando com uma amiga, contando isso. Eu quero desapegar. Quando a gente viu, a gente começou a agendar. A gente falou, as amigas começaram a querer desapegar. Porque todo mundo, se você for agora no seu armário, você realmente tem umas pecinhas aí pra desapegar, já chama aqui no Dolly 3. É verdade. Todo mundo. E aí é legal, porque era uma coisa, tipo, foi simples, a gente não precisou de tecnologia. Então, pra quem tá em casa e não tá entendendo, é dentro do Instagram, uma live. Então, pensa que formato diferente. Uma live com leilão dentro do Instagram vendendo roupas, né?
já de segunda mão. Então, isso foi muito legal. Então, a gente fez, quando a gente olhou pro nosso calendário, a gente tinha realmente um calendário, a gente falou, a gente já tem um negócio. Tipo, e aí a gente precisava de um nome, né? Precisava de um nome. Aí a gente, conta do a gente nome. começou com Cansou Dole Desapega. 3, ó, Não, começamos com Cansou Desapega. Cansou, desapega. Cansou, desapega. Depois virou bacana. Dole 3. Muita gente acha que, porque assim, quando a gente mudou o nome, a gente começou com Cansou Desapega, porque a gente pesquisou, Tudo falou, não tem ninguém. registrado, tudo certinho. Isso foi em abril de 2021. Então, em abril de 2021, a gente ficou até dezembro com esse nome, Cansou, Desapega. E a gente sentia esse nome meio cansado, né, amiga? É que a gente fala assim, o Cansou, manda pro Cansou. A gente já manda pro Cansou. Tô cansada. E é zero a nossa Cadê cara. Não é a cara de vocês. Até as cores, né? Era uma cor mais apagadinha, mais... Era um marronzinho com Mas era o terracota. começo, né? Era o começo. Era, mas a gente fazia. A gente carimbava sacolas, enfim. E aí a Fazíamos gente... o correio manualmente. Era bem assim, era da Letrinha minha casa. corrida. Era tudo na minha E esses são os humildes casa. começos, né? Isso é legal. importante, isso é importante. E aí, a gente vai terminar a história do Oli 3, mas só pra terminar a minha história profissional. E aí chegou em certo momento, que foi ali pra quando a gente também migrou de Cansou pra Dole 3, que a gente sente que foi realmente um marco na nossa história. E foi ali onde eu tive a certeza de que pra eu viver o que Deus tinha pra mim, não eram os meus planos. Eu nunca pensei em empreender assim como a Flá. Eu me imaginava dentro do corporativo, os C-levels, aqueles sonhos de corporativo. E aí eu me vi falando, eu preciso tomar um passo. E foi aí onde eu também pedi demissão da Ambev e ninguém entendeu nada. Eu tava numa função que tinham criado pra mim, com o meu perfil, aquilo que eu gostava, com saudabilidade. Tudo que nós falamos anteriormente, né? A empresa entendeu, fez tudo, mas... Então, dentro de uma empresa de cerveja, eu cuidando de saudabilidade, tinha a ver com a minha essência, mas foi aí onde eu tomei um passo de fé mesmo, de tirar aquela estabilidade financeira e tudo que a gente tem dentro de um corporativo que é muito bom, mas para entender que era para um próximo passo. E foi aí aonde a gente falou, aí eu falei, Flá, assim, tô orando e tal, e Deus falou mesmo, tem certeza? A gente tava pensando, orando, agora que foi, tem certeza? Será? Porque o negócio era sério. Sim. E aí foi quando a gente sente que realmente foi um outro marco pro nosso negócio de confiança. E falar, vamos fazer, né? E aí a Dani me falou que tava aqui, porque eu falava muito pra ela isso, né? Quando você sair também, acho que é quando o negócio vai engrenar, porque eu não tinha tanto tempo pra dedicar por causa da minha família. Meninas, né? Então, assim, eu não abria mão disso. Então, eu falava pra ela, eu tenho essas horas, eu tenho esse tempo. E tinha dia que eu me sobrecarregava. Imagina, e aí isso me né? fazia um pouco mal, porque eu falava, puxa, eu saí pra ter um tempo mais tranquilo. Aí eu falei, mas vai no seu tempo. Deus vai falando, vamos buscando que ele vai dar direção. Saia devagar, né? Mas isso é legal, porque a gente precisa se posicionar. E a Flá sempre se posicionou. Então, se ela tinha saído do corporativo pra né, dedicar ali pra família dela, em nenhum momento, tipo, ela sempre posicionava. Então, olha, o que eu posso é isso. Tudo bem? Então, isso é muito legal. Esse é meu horário, né? Esse é meu horário de trabalhar e trabalha bem naquela faixa horária e pronto. E colocarmos os nossos limites, colocarmos as nossas barreiras, porque se a gente não coloca, né, esse cercadinho, A gente vive pra trabalhar. Nossa, vai ser atropelado. Isso, o paulista tem uma cultura aqui, né? Forte disso, de você trabalhar muito. E a gente entende fases. Teve fase que eu trabalhei muito. Quando a gente decidiu fazer um bazar presencial, depois eu comento mais, a gente trabalhou muito mesmo. Mas eu entendia que era aquele momento. Era aquele momento. E tudo bem, faz parte. Quando você tá começando um negócio, quando você quer inovar, quer fazer algo disruptivo, muitas vezes você vai ter que dar um pouco além. E tudo bem. Mas a gente tem que sempre voltar para aquele lugar das prioridades, nunca se deixar se perder na caminhada. A gente sempre estabelecer as prioridades. E prioridade não é uma coisa que você estabelece no começo e você vai. Você tem que estar sempre... Tem que se monitorar, né? Sim, aí você volta, monitorar. pensa, você volta, não, deixa eu entender onde eu tô indo, onde tá me levando e o que eu quero, de fato. O que é importante e o que é urgente, né? Isso. Urgente? Será que é importante o que é urgente? Então deixa pra lá. Isso. Resolve depois. É isso mesmo. E aí a gente falou, vamos então aproveitar essa oportunidade que a gente está reformulando o Dole, né? O Cansou Desapega. E vamos pensar num nome novo que seja mais a nossa cara? Vamos pensar. E aí uma noite, né? De madrugada, Deus me deu aí o nome Dole 3. Eu liguei para ela e falei, será que a Dani vai topar, Como é que você dormiu pensando? A gente estava pensando de forma recorrente nisso. Aí foi algo mais intencional. Vamos mudar de nome. E pesquisou na internet se tinha domínio, algumas coisas. Depois do nome, sim. Aí eu
falei, Dani, vamos ver se ela vai gostar primeiro, né? Dani, olha, eu tive essa ideia Dole 3, é o que a gente mais fala na live. Dole 1, Dole 2, Dole 3. Então, todas as nossas lives, desde o início, foram leilão. Então, só o que eu fiz sozinha, né, que não era ainda o Cansou, foi sem leilão, mas todas eram com leilão. Então, a gente toda live falava. E eu tinha uma amiga e eu tinha uma amiga que ela falava assim, Flá, toda vez que eu assisto sua live, minha filha fala, a tia Dole 3. A tia Dole 3, porque no começo eu fazia muita live sozinha. E ela fala que a tia né? Dole 1, Dole 2, ela fala, e eu sou Dole 3. Que linda, que linda. Precisa gravar com ela depois. Porque no começo eu fazia muita live sozinha, porque a Dani ainda tava lá na Ambev. Então ela fala, tia Dole 3. E aí, eu não sei, fui dormir pensando nisso. Quando eu acordei de madrugada, eu falei, Dani, o que você achou da Dole 3? Ela falou, acho que é legal, acho que é isso aí. E aí a gente criou o nome, e aí fomos patentear a marca, fomos registrar, ver o domínio, tudo. Cores, a gente pensou em coisas mais alegres, Estudo então de coisa que tinha a ver tudo. conosco, né? Então, uma parte mais feminina, o rosa, e é muito legal, né? E nessa história toda também, como a família, né? O marido da Flá, a família, era dentro da casa da Flá, então a gente colocou uma ararinha ali. Então, como que o nosso negócio começou? A gente fica, às vezes, o marido apoiou também, né? Total. O Lu, né? Meu querido, né? Ele apoiou. Mas isso é muito legal, porque quando as pessoas acreditam, né? Às vezes você tá tentando uma coisa que ninguém... As pessoas vão tentar te desencorajar. Isso Muitas é importante pessoas falar. próximas tentaram nos desencorajar, mas nós estávamos realmente focadas naquilo que a gente acreditava, no que Deus mostrava pra gente. Mas como foi importante a família da Flá, sabe? E as pessoas ficam às vezes, não tem grandes investimentos. A gente começou com o quê? 200, 400 reais, com uma ararinha, comprando ali uns cabidinhos. No banheiro, gente, no banheiro. Uma ring light, o que foi, amiga? Tem tantos ambientes na casa, por que eu escolhi? Porque Eu acho que era a melhor mais luz. iluminado. Mas não, tinha acústica, tinha acústica. Acústica, luz. Era uma luz de frente. Perfeita, branca. E a gente começou com uma ring light, uma arara e sacola. Foi isso. Foi exatamente isso. O nosso negócio, ele tem uma curiosidade que não exigir um investimento inicial. A gente não teve assim, vamos cada uma colocar tanto. Não teve isso. Na verdade, a gente comprava sacolinhas, comprou uma arara, comprou uma ring light. Então, vamos dizer que o investimento de 400, uma arara 300 que quebrava, daí a gente ia comprar uma melhor. Eu me identifico um pouquinho. E aí, uma dica, já comprem Só coisas... que comigo aconteceu um pouquinho diferente. Já comprem coisas boas. Isso foi uma boa dica aí para os empreendedores. Às vezes a gente queria comprar um barato que saia caro, barato que sai caro. Então, às vezes, já investe em uma coisinha um pouquinho melhor que vai durar mais tempo. Mas, às vezes, a gente também nem sabia onde encontrar, sabia? Não, mas eu acho que tem um assunto bacana pra gente conversar. Para um pouquinho. Quanto tempo a gente tem? Hã? Não, sabe por quê? Não, eu queria... Perdi um pouquinho, mas... Quantas pessoas não dão valor o que tem dentro do seu guarda-roupa? É uma coisa que a gente pode falar também. O valor. Sim, sabe? é verdade. Você vai comprando... A gente pode falar um pouquinho como é o consumo da mulher, né? Legal. Em questão a roupa. Sim. Outro dia eu fui para uma feira e falei, eu quero uma roupa nova, né? Meu filho falou, nossa, mãe, abre seu guarda-roupa. O que você tem aqui? Quanta coisa que você tem aqui. Né? O valor disso, legal. Né? E também o valor de quem não quer mais e precisa financeiramente do dinheiro, que eu acho que a gente pode tocar um pouco nesse assunto. Porque você que está apertado, precisa pagar uma conta. Eu não sei como é. Eu não pode sei. Perguntar, é legal você perguntar pra gente, mas como funciona o Dole 3? Que daí aí você fala. Por isso que eu sei. Tem quantos minutos que eu tenho? Foi 31, ele falou. Ainda tem mais, tem mais. Mas acho que eu ia perguntar, mas tá aí, como é o Dole, né? Como as pessoas chegam até vocês? Que daí a gente conta da curadoria, conta de como hoje a pessoa fala-se muito de armário sustentável. Como a pessoa faz para ter um armário sustentável? O que o Dole contribui para alguém que quer ter um armário mais sustentável? Uma vez eu fiz uma palestra com o Armênio, nunca vou esquecer. Eu vou contar isso. Nunca esqueci na vida. E é um cara bem sucedido. Era um curso cristão, mas ele para executivos, né? E ele falava assim, eu tenho 4 ternos. Ele, para que 4? Eu trouxe 2 ternos, eu não preciso mais do que isso. Eu não preciso, não posso falar agora, porque eu preciso. Mas ele falava, eu não preciso mais. 4 sapatos é o suficiente. Eu não uso, acaba estragando, na verdade. E quantas pessoas querem aquilo que você tem? Eu acho que a mulher tem muito isso, né? Que é aquilo que a outra tem. Né? É aquela sensação de pertencionismo, não sei se... Pertencimento. Eu quero que a mulher tem muito isso, né? Eu quero o que a outra tem, né? Mas a gente não fala sobre isso. Não, mas acho que é legal você perguntar só como funciona e a gente fala isso de tendência.
tendência, a estrutura que vocês têm hoje. Sim. Quanto vocês cresceram do início até hoje. Legal. Como é que é a divulgação, se alguém quer, aonde procura. Tá bom. A pessoa tem muita roupa em casa. Eu tenho uma amiga que tem guarda-roupa. Se eu falar com a Rossana lá, então a Carol se inspirou em você, né? Porque ela compra roupa nova. O Pedrinho vendendo as antigas que ela tem. E bem em bom estado. Claro. E só compra de marca também, né? Então, como as pessoas podem renovar seu A guarda-roupa. troca do fast fashion pro second hand. Eu acho que isso. Vamos nesse time, né? Vamos lá. Onde tudo começou? Dole 13. Acho que você ia falar um pouco do comportamento da mulher, do comportamento hoje da consumidora, do armário sustentável, não era? Vamos falar do armário puxar por aí, Vamos. Não, Acho agora que a quando gente vai faltar 10 assim minutos até o para final. acabar, né? Avisa quando faltar 10 minutos para acabar. A gente vai até o final. Conta um pouquinho, pode ser? Conta um pouquinho sobre armário sustentável. Adorei essa terminologia aí. Conta um pouquinho. Então, na verdade, hoje acho que a mulherada tem buscado ter um armário mais sustentável. Ou seja, o que seria isso, né? Um armário onde eu uso, de fato, o que eu tenho. Como eu faço do meu armário um armário usual, dia a dia, que eu não tenho aquelas peças. Puxa, porque acontece de a gente ter peças, comprar por impulso. Isso. Acontece de Mulher comprarmos... compra muito, né? Compra, normalmente. Então, eu compro por impulso, ou eu compro uma peça que eu usei num ambiente, numa circunstância muito fora do meu padrão, do meu dia a dia. Então, eu não vou mais usar. Ou marcou muito essa peça, ou eu comprei e não me serve mais. Né? Tá grande, tá pequeno. Engordei, emagreci. Sim, mudou a numeração. Até hoje em dia, muitas pessoas fazem aquela consultoria de imagem, entende que aquela cor, também, né? aquele estilo de roupa não se identifica mais. Então eu mudei, a gente muda, né? Isso E é o muito tom de bom. pele, né? Tem uma coisa de tom de pele que combina mais com uma cor, com outra. Ou até mesmo personal organizer, que daí depois desse passo de consultoria, vem alguém na tua casa, ajuda a fazer uma limpa, mas e aí? O que fazer com essas peças, né? E às vezes assim, a pessoa nem fez, pode nem ter feito esse trabalho, mas ela mesma mudou. Porque a gente muda com o tempo, né? A gente vai... A Mudando mulher é os muito gostos, camaleão, né? a gente Isso. muda, a gente vai amadurecendo, vai tendo novos gostos, a gente pode mudar também a nossa rotina. Eu saí de um armário Corporativo, totalmente né? corporativo, social, e hoje eu não tenho um salto alto, por exemplo. Não, Eu uso não tênis acredito. quase todo dia, tênis e sandalinha todos os dias. Eu não ponho mais salto, né? Eu não uso... Até minhas botas, Bem elas são... despojada, né? Então, assim, quando eu uso aquele salto quadrado, coisa que eu nunca usava lá há Entendi. 3 anos atrás. E é legal falar, né, que a roupa, ela comunica. Como a Sim. gente se veste, é como a gente bate o olho. As pessoas estão o tempo inteiro olhando e fazendo percepções sobre as coisas. Sobre então, como a você, gente né? se veste também, a nossa roupa, ela comunica, né? Sim. Sim, fala muito de identidade, né? Quem eu sou, o que eu quero mostrar, enfim. Então hoje a gente tem mais, isso é muito mais forte, né? Esse estudo sobre como se vestir. E aí a gente entendeu que a moda, ali no Dole, a gente pode ajudar muito essas mulheres. Então ali você, além de desapegar e tirar, né? Olhar para o seu armário e fazer aquela limpa e tirar o que não faz mais sentido para você, dentro de todo esse contexto que a gente falou, você pode vender, fazer um dinheirinho com isso. Olha só! Ver que tem valor. Pagar as continhas. Sim, ver que tem um valor para você de fato e até investir nas coisas novas que você precisa, ou em algum projeto, alguma situação, alguma necessidade, enfim. Mas você, além de fazer esse... E comprar eu vou te falar coisas novas, né? Dá um alívio, viu? Sim, Eu dá um toda alívio, vez, dá um alívio. eu desapego Toda vez. quase toda semana. Toda semana eu tiro, porque como a gente tá ali, né, sim, trabalha com isso, a gente tem Mas essa também a gente facilidade. compra algumas, né? A gente vai trocando. Vai trocando. Então eu Que tenho... delícia, pode trocar agora. Tá, eu vou começar a trocar com vocês. Eu tenho minha política interna. Eu tenho de que entrou uma calça nova, eu tiro uma. calça. Minha mãe educou a gente Entrou uma assim. bolsa, eu tiro. Comprou na época, né? Na época dela, ela falava assim: comprou 2 sapatos, vai no seu guarda-roupa, tira 2. Na época a gente doava, né? Hoje tem leilão, gente. Isso. E é legal do leilão, aí você tocou num ponto bom. Do leilão, ele tem isso de você... Qual é o ponto do leilão, né? O leilão, ele é democrático, então todas podem
Isso, conta um pouco sobre o leilão pra O gente. leilão, ele trouxe, né? Ele trouxe isso que eu amo. Eu não mudaria. Assim, ele começou pelo motivo de concorrência, né? De não ter o Instagram ter essa limitação e muitas vezes ser injusto, porque uma que tá com Wi-Fi melhor ou mais rápida, ela ficava, né, com tudo. Entendi. Mas hoje, acho que a minha visão do leilão ele é muito democrático. Então, se eu acho que essa peça vale R$ 200, eu vou dar um lance de R$ 200. Entendi. Puxa, pra mim não vale, mas eu amei tanto, porque as peças ali, elas são únicas. É O verdade. leilão, ele tem verdade, esse diferencial. exclusividade, E né? preço é relativo, né? O que pode ser barato para um, pode ser caro para outro. Exatamente. E tem um limite, eu acho que isso daqui eu pagaria até X. Então, e aí a pessoa é uma coisa Tem um democrática. limite pessoal, né? Se eu posso, aquilo eu não posso. Além disso, o leilão ele traz muita diversão. Conta aí. A gente chama que é Conta uma live alguns terapia. causos. Nossa, tem zilhões. A gente chama de live terapia, né? As próprias Não, clientes conta. falaram como se fosse uma live terapia. E nesse processo que a Flá falou de pandemia, a gente entendeu que naquele momento as mulheres estavam em casa querendo uma distração, muitas ali, às vezes, com Isso depressão, algumas coisas. E a gente entendeu que foi tão bênção que a gente estava trazendo cura para aquelas mulheres, por simplesmente estar falando, divertindo, trazendo ali um entretenimento, né? Vai lá, E aí Flávia. o leilão trouxe essa diversão, né? Trouxe essa diversão. A disputa, né? A disputa de uma quer, outra quer, e aí fica a torcida. Uma fala, vai fulana, vai ciclana. Dá mais, dá mais. Sim, A é mulher muito tem esse divertido. negócio de disputa, né? Ela quer, então eu dou mais. Hoje, as nossas seguidoras é muito legal. Quando a gente faz pesquisa, a gente vê que muitas entram na live para se divertir, Olha para só. ter um entretenimento, para ter um tempo de descontração, descompressão do dia. Olha só. Da mulher. Isso é Porque bom. muitas vezes eu posso estar, poxa, não tô no momento que eu não tô Vira podendo gastar. entretenimento, né? Mas eu vou assistir porque é divertido. Eu vou ver a Exato. galera comprar, eu vou ver o que tá na moda, eu vou ver as Quem tá pecinhas. comprando mais, quem tá comprando menos. Eu vou ver as peças que tem hoje, né? Eu vou ver as meninas. A gente prova todas as peças na live, então Tá. a gente vai vendendo e diferentes. vai Isso é provando. bacana. Eu acho que é bacana falar um pouquinho sobre isso, porque elas têm um corpinho, né? Lindo, maravilhoso. Mas você Como vê é o que vocês caimento. colocam na... Depois a gente vai mostrar. Mostra a foto delas, por favor. Muda a imagem. Isso. Porque aí você vê o caimento. Aqui a gente tá mostrando o nosso pacotinho. Esse é o pacotinho do correio, né? Ah, que É o bacana. pacotinho Já que a vem gente personalizado, né? É. E aí na live a gente vai provando e dá essa segurança maior de comprar. Porque às vezes na internet você vê uma foto estática, é difícil. Ou até da modelo vestindo, né? Uma foto mais de longe. Ou uma foto muito preparada. Ali você tira dúvidas antes de comprar. Porque você pode perguntar Sim, o que sim. você quiser sobre aquele item. E ver o caimento no corpo, né? Então você consegue ter. A gente tem as nossas medidas que a gente coloca ali na live. Entendi. Alturas, medidas, quadril, busto. E a pessoa já tem e a gente vai falando. Flá, elas perguntam, Flá, você acha que veste no busto 42? Dani, você acha que dá aqui no meu Ah, quadril? mas vocês respondem, eu já vi. A gente Quando você vai fala, usando. isso aqui veste até não sei que número e tal, E né? a Isso gente é sente bom. que realmente isso é um diferencial, né? Porque a gente é muito sincera. Então, se a Uhum. pessoa fala, ai, eu visto um 42, gente, ó, não vai servir. dá Não é 42. venda pela venda, não. A gente quer que a Exatamente. pessoa compre aquilo assertivo. São compras assertivas, né? E quando a gente faz pesquisa, eu tava falando de pesquisa, Uhum. né? Uma outra pesquisa que foi muito curiosa pra gente, quando a gente vai perguntando pra elas, elas falam, puxa, uma das coisas que eu mais gosto é que o brechó de vocês, ele tem peças de qualidade. Mas eu não consigo ver como brechó, sabia? Quando você fala... Nem a você gente, às vezes. Não, eu não consigo ver. Eu vejo como uma peça. Uma peça bacana, limpa, bonita, bem Legal. passada. Serve em mim com preço melhor, porque se eu fosse comprar na No loja shopping. seria muito mais caro e eu ainda estou ajudando alguém, porque eu ajudei alguém. Isso é empreendedorismo, gente. Estou ajudando alguém a realizar o sonho de outros. Sim. E Por isso vocês que são veículos, né? Total. E por isso que é moda circular, né? É, Então eu tô isso, circulando aquela peça. Uma peça, ela pode demorar até 40 anos para se decompor, uma peça de Isso é roupa de bacana falar de poliéster. sustentabilidade, né? Uma peça de poliéster, ela pode demorar até 40 anos para se decompor. Então, você está ajudando com o planeta, você está ajudando com o próximo, que é a Sim, mulher ali, né? é verdade. A gente cria muito esse ciclo de mulheres que se ajudam, né? Que é o... Comunidade, Como é que chama? Quando é o feminino... feminilidade.
Pode cortar. Sororidade feminina. Ele vai cortar. Sororidade feminina, Sororidade. que é uma ajudar a outra, e a gente hoje fala-se muito de disputa da mulher, né? E ali a gente tá para integrar, Não é pra uma gente se contra a unir. outra. São todas unidas por um propósito. Até uma das nossas chamadas Unidas. unidas por juntas que por um ótimo. propósito. Então a gente está junto ali por um propósito que é a moda circular, que é se ajudar mesmo, dentro disso que você falou. E legal que você falou, né, de você comprar por um preço muito menor do que da loja. Nos dá a possibilidade, para nós mesmas, assim, nos dá a possibilidade de ter peças e marcas que talvez a gente não tivesse. Exatamente. Então, como isso traz acessibilidade, isso traz acesso para que mais pessoas possam ter coisas que talvez, né, a gente vende Nativosa, vende Animale, Bobô, marcas que são marcas de alto padrão, marcas de luxo. Então, como que a gente pode, uma coisa que custava R$1.000, comprar por R$300? Poxa, isso eu consigo, né? Então, a gente dá acesso para todas. E o mais legal é que nossa empresa, ela é democrática. Então, a gente vende desde a Renner, de C&A, de R$40 até uma coisa de alto luxo, de né? Chanel. Chanel a gente nunca vendeu, mas Gucci. Vai vender. Amém. Mas uma coisa de luxo mesmo. Então a gente consegue permear por esses mundos e dando acesso sempre para nossas clientes, né? Sim, sim. Aí vira uma comunidade que não larga vocês, né? Mesmo. É muito gostoso. Mas você falou alguma coisa aí que eu queria pegar um gancho do que você falou, que aí eu me perdi. Você tava falando da gente. Só dá um tempinho. Tava falando da gente. Eu falei que a gente provava as peças. Você falou, puxa, é muito legal porque elas. Tamanho. Assertividade. Porque elas realizam o sonho delas, né? De ter uma peça com aquilo que você falou. Ela falou sobre gerar o trabalho, dar dinheiro para as pessoas que estão desapegando, para que a gente é esse intermédio. A curadoria, lembrei. Então, as clientes começaram a ter essa percepção de que, puxa, nem parece um brechó, parece uma loja. Isso. O Dolly parece uma loja vejo quase. como uma loja, eu não vejo nenhum momento como um brechó. Então, isso é muito legal, porque não foi intencional. A gente nunca foi intencional, porque a gente nunca teve filtro de marcas, como a Dani bem colocou. Entendi. Então, não é que a gente nunca... Ai, Flávia, mas vocês aceitam essas peças? A gente aceita todas as peças, mas a gente faz uma curadoria muito séria com relação aos cuidados de como está essa peça. Exatamente. Então, assim, a gente vende uma peça que a gente compraria. Eu não vendo uma peça que eu não compraria, a Dani não vende uma peça que ela não compraria. Tem costura falhando, que o zíper não funciona, né? Rasgadinho. Não, assim, bolinha. Bolinha. Entendeu? Então, assim, se a peça foi muito usada, às vezes uma calça que você raspa a perna, ela tá desgastada ali no meio, a gente retira. Entendi. Então, a gente tem uma curadoria forte com relação à Para qualidade. entregar uma boa qualidade. Sim, porque também não adianta eu vender uma peça que ali na câmera ela não viu direitinho, vai chegar na casa dela, ela vai ser frustrada. Exatamente. E o que a gente mais quer é que quando chegue na casa dela, seja até uma surpresa ainda mais positiva. Então, a gente tem, além da curadoria, a gente tem higienização dos itens, tudo vai com cheirinho, tudo é lavar. A gente pede para as clientes lavarem, mas a gente tem uma higienização das peças. Ótimo. Muitas vezes não vem lavada, então a gente faz essa curadoria mais forte. Puxa, a peça às vezes poderia ser vendida, mas se não tá, a gente também manda para lavanderia ou a gente devolve para cliente, pede um cuidado. Enfim, então a gente tem um trabalho muito ali de bastidores forte para poder manter essa coisa da qualidade. Então o Dolly eu encontro peças baratas, preços acessíveis, eu disputo, eu tenho a diversão e eu tenho qualidade também. E o que eu acho que é legal também com o que a Flá tá falando é que a gente torna essa cliente fiel, né? A fidelidade. Porque se chega uma peça muito legal da primeira vez, ela vai querer ter a recompra. Vai querer. Se você pega a primeira vez, mas veio descosturada, veio cheia de bolinha, então esse brechó só tem roupa assim. Exatamente. Não, mas se vem muito legal, cheirosinha, legal, e o que a gente mais tem são clientes fiéis. São clientes que compram sempre. Estão com a gente desde o cansou. É muito legal. A gente tem cliente desde o dia zero. Assim, Eu tenho umas amigas lá. Que bom! Mas isso é muito legal. E a gente tem, assim, a gente se alegra com isso. Quando a gente recebe algum feedback disso, a gente fala, nosso trabalho está sendo bem feito. Porque é a coisa mais triste, e óbvio que vai ter erros, né? Claro, com então, certeza. Empreender é isso, a gente sempre fala isso, a gente, óbvio, quer melhorar, a gente quer ser a crítica pra gente melhorar, evoluir, mas sempre vai ter erros humanos, porque somos nós olhando. Exatamente. Então pode ser que a gente fale em algum momento. O olhar é diferente, né? E alguma cliente possa falar alguma coisa, a gente vai entender, a gente leva caso a caso. A Flá sempre fala isso, e é uma percepção que a gente sempre fala, né? As pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, a gente precisa ouvir, a gente tem que tratar no individual. A nossa empresa cresceu nesses 2 anos e meio de uma forma que a gente não esperava. Então, falando um pouquinho de números, assim, foi exponencial. Isso é importante. Exponencial, crescimento acelerado. Então, o que a gente conseguia escrever uma cartinha à mão, talvez agora ela vai ser impressa só com o nomezinho à mão. Sim. Então, a gente foi
mantendo evoluindo. qualidade, mas evoluindo para ter padrão, mais excelência, mas quando tem situações a gente tenta entender caso a caso também, né? Você consegue falar um pouco sobre quantidade de peças? Vocês vendem mês? Ou por leilão? Ou tem... Espera um pouquinho, vamos falar um pouquinho quais são os dias que o leilão acontece. E fala um pouco do seu Instagram, fala do seu bazar, que eu já fui no bazar, já comprei, tenho peças dela. É verdade, pode falar com propriedade. Posso falar com propriedade. Tem uma bota da Zara maravilhosa. Ai, que legal. É legal quando a gente tem essa memória afetiva. A gente ama esses feedbacks, quando assim, comprei, amei, Dani, você não sabe, usei. Num casamento... a gente mesmo, a gente tá de Doni. A gente tá sempre de Doni, imagina. Sempre, né? Fui para os Estados Unidos, até falei, não comprei nada de roupa. Não acredito. Porque é engraçado, uma viagem que a gente compra muita roupa, não comprei nada de roupa pra mim, porque o Dolly perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido. Tem esse negócio da moda circular e a gente gosta muito. Mas inclusive, assim, sobre... nossas duas roupas aqui é da mesma cliente, Bruna. Então, assim, a gente... Hoje a gente vende de duas formas, só hoje, mas a gente tem até uma notícia fresquinha saindo do forno aqui, exclusividade. Vamos lá. Hoje a gente vende, o nosso maior canal é a live, então toda terça e quinta às 19 horas e domingo às 10 da manhã, são 2 por mês. A gente está ao vivo. Olha. 3 horas de live e a gente vende em média. 3 horas, terça e quinta também, 3 horas. 3 horas de live de terça e quinta e domingo é Live Express. Ela é das 10 ao meio-dia, ela é mais rapidinha, até para o pessoal liberar as meninas para irem almoçar e tudo mais. Mas é muito legal contar para vocês, é que a gente começou fazendo lives de 5, 6 horas. A gente vendia 100 peças em 5 horas. Nossa. Hoje a gente vende 100 peças em 3 horas. Olha só. Então a gente foi aprendendo e gerando, né? Assim, foi uma expertise que foi sendo desenvolvida mesmo com a experiência, com o dia a dia, que a gente conseguiu reduzir tempo e aumentar a quantidade de peças dentro desse tempo. Então hoje a nossa live... Que é melhor, né? Porque senão é muito cansativo, é cansativo. Né? Põe roupa, tira roupa, põe roupa. Não, mas sabe que eu acho que era muito cansativa pra quem tava assistindo. Porque Porque a pessoa... muito tempo, né? E a gente fica cansada, a pessoa começa a ver que a gente já tá... Você ficar 5 horas na frente de uma live sem parar de falar um minuto. E a gente estando lá, as próprias clientes às vezes percebiam que chegava no final de 6 horas, 5 horas, a gente tava cansada. Então 3 horas a gente consegue se manter muito bem ali, com muito entusiasmo, animadas. E elas queriam ficar até o final 3 horas da live. é muito tempo também, não é pouco. É bastante tempo. Elas queriam ficar até o fim da live, elas queriam ver tudo, mas aí elas ficavam cansadas. No outro dia falavam, eu fui dormir tarde porque eu fiquei vendo a live de vocês. Então a gente começou a perceber isso, falou, não, vamos começar a encurtar? Então hoje é das 7 às 10 da noite de terça e quinta. Domingo, 10 horas da manhã. E a gente conseguiu criar esse modelo. Dentro desse modelo também... É um bom horário também, né? Dentro desse modelo, a gente criou também uma lojinha. Então, a gente tem a lojinha do Dolly por uma demanda delas. Começaram a falar, algumas queriam ir provar... Tinha esse perfil. Pessoalmente, né? Outras iam lá, por algum motivo, ou levar roupas, ou visitar a gente. Não tem roupinha pra eu ver? Né? Porque, gente, a gente quer sempre ver uma roupinha. Com então, certeza. a gente... Tem uma festinha. Criou, exatamente. A gente criou, por exemplo, vestidos de festa. A gente... É um gargalo nosso. É difícil vender vestido de festa, porque a pessoa quer provar. É algo muito específico. Às vezes tem o tema da cor, do caimento, né? Então, a gente, por exemplo, hoje deixa muito mais vestido de festa ali na lojinha do que apresentar em live. É como um showroom que a gente recebe algumas clientes com horário já agendado. Aonde é o escritório de vocês? Em Moema, aqui em São Paulo, em Moema. Ah, que endereço. Então, se você quiser, depois a gente vai pôr o link também, é legal colocar um link pra vocês direto pra lojinha, tanto dos nossos canais, né, no Instagram e tudo mais. Mas esse link, aí você faz o agendamento, mas em Moema, aqui em São Paulo, fica bem legal. E aí, com horário agendado. Exclusivo, atendimento exclusivo. É muito legal. Isso. A gente vai na lojinha. A gente mudou, né? Era tudo na minha casa. E aí tem cerca de 1 ano que a gente foi pro escritório. Junho de 2022, né? Então, em março, saí da Ambev e a gente começou ainda nas nossas casas. Antes era só na casa da Flá, ficou um pouco na Flá, um pouco na minha casa. E aí depois, quando foi junho de 2022, há 1 ano, a gente tomou o passo de funcionária contratada mesmo, full time. Antes eram freelas, né? E aí funcionárias, e agora a gente tá com 2 funcionárias. Porque a demanda é grande, né? Sim, sim. E a gente... Quantas peças mês vocês conseguem? Depende do mês, que a gente faz lives esporádicas e tudo mais, mas em média uns 1.500 peças por mês que a gente vende. É muita coisa, hein? 1.500 peças mandando pelo correio? Pelo correio que vocês mandam? Correio. Ah, que bacana. E atendendo o Brasil todo, né? Sim. Cliente do Acre, Olha cliente do Pará, de Belém. Então é muito legal quando a gente vê algumas cidades tão longe, a gente fala, olha onde está chegando. Olha onde está chegando, né? Sem muito esforço e estratégia de marketing de vocês.
É a gente mesmo. Eu amo. Bárbaro! É muito Bárbaro! São muitas influenciadoras também, Sim. né? Hoje em dia a presença de influenciadoras nas redes sociais é uma coisa muito grande. Como também eu já fazia parte, né, desse mundo de influenciadoras, muitas amigas acabaram desapegando e amigas que compraram a ideia mesmo, assim, isso é muito legal. Que Porque vai gostam... gerando, né? Vai gerando desejo, vai gerando valor financeiro, vai gerando desapego, né? Não é só um objetivo, né? E é legal porque essas influenciadoras têm as seguidoras delas, que também gostam do estilo delas, das roupas dela. Então é uma coisa de você ter um pedacinho da pessoa. Poxa, eu gosto do estilo como ela se veste. Deixa eu ter aqui. E aí isso foi muito orgânico, né? Hoje a gente tá com mais de 20 mil seguidores e muito orgânico. Com essas influenciadoras a gente nunca fez post patrocinado. Então a nossa estratégia de marketing realmente é boca a boca, orgânico e influenciadoras. E influenciadoras são, né, grandes amigas. A gente quer agradecer sempre as nossas amigas que compram a nossa ideia, amam de verdade. E que todo tem esse propósito, processo, né? Tem propósito, tem valor, né? Por trás de uma marca sempre tem valor, né? Esse podcast é para exatamente isso, né? Para falar da sua história e o valor da sua marca e como isso pode ser um sucesso para você e para quem compra, né? É mesmo. E a construção de marca, né? A marca ela não cresce de um dia para o outro. Ela tem constância, consistência. E a gente sente isso. Então, presença de marca, tá ali reforçando a marca, reforçando o logo, reforçando a identidade visual, né? Hoje em dia nós mesmos a gente faz as artes porque a gente entende que tem esse tato nosso, né? Então, de vídeo, a gente tenta sempre trazer uma coisa, a nossa identidade ali em tudo que a gente faz. Então, dar os spoilers, a gente começou a entender Tem vida, né? Tem vida dentro de vocês, a gente vê que vocês vivem isso dia a dia, né? E é legal porque a gente é muito grata. E alguns gatilhos, né? Que às vezes a gente tem algumas estratégias e gatilhos que a gente tem que foram criados, assim, e que hoje a gente tem um spoiler. Sempre a gente posta umas pecinhas antes que vão estar na próxima live. Entendi. Que isso a gente entendeu que dá uma vontade da pessoa estar na live, dela já desejo, ver. né? Um De desejo. voltar. Então a gente tem algumas estratégias que a gente acaba usando, então durante a live e comunicando, falando individualmente com a cliente. E aí é legal que, como a gente comentou, que o nosso negócio cresceu na pandemia, a live shop, live commerce, né? Se a gente for entender, estudar esse mercado, é um mercado gigantesco. Gigantesco, né? Então surgiu do nada, mas se a gente for estudar esse mercado, é muito grande. Na China, tem um estudo de que a live commerce e a live shop vai ultrapassar os e-commerce. Vai, eu vi uma foto, a gente tem que encerrar agora, mas eu vi uma foto outro dia no Instagram de um monte de lojinhas, até pensei em montar aqui no Brasil. Lojinhas pequenas de live e as pessoas vendendo. Legal. Assim, mas cubículos pequenos, um por um. E ela ali, pequenininhos, micros, e fazendo a sua venda e ganhando o seu dinheiro. E essa é a tendência do mercado. Muito obrigada pela entrevista. Eu quero que depois vocês coloquem também o endereço, o contato de vocês. A gente vai colocar o GC aqui também. Eu queria falar uma coisinha que, acabando, eu não consegui concluir. Era da notícia que eu tinha, que eu não falei. Notícia, conta. Notícia. E tem outra coisa que eu queria falar da nossa, que a gente faz uma ação social, muito legal. Olha. Então, no Doule, a gente também buscou ter uma ação social para nós ali e para que as mulheres pudessem participar, que desapegam com a gente. Então, hoje, quando ela manda as peças, a gente faz a curadoria, ela pode optar pelas peças que não passam na curadoria para doação. E a gente leva e faz essas doações para um abrigo de mulheres, que chama Prisco. Especificamente, ali são mulheres que sofrem abusos de vários tipos, dependentes químicas. Então, a gente leva, pessoalmente, a gente leva as doações. Então, a gente faz as nossas doações e também as doações de clientes. Teve cliente que já optou por fazer uma live 100% beneficente. Então, olha, tudo dela que vendeu... Tudo que arrecadar, ela doa. Ela doou. Então, foi muito legal. E a notícia que a gente queria dar... Quero que você fale do bazar também, que você esqueceu de falar do bazar, que eu fui... O presencial. A gente faz, assim, não de forma muito recorrente, porque a gente entende que não é fácil o tema de agenda, hoje a pessoa se locomover, né, nesse mundão doido, e muitas meninas estão longe, mas, assim, a gente faz pontualmente alguns eventos presenciais. Então, a gente fez um bazar presencial, que foram em torno de 300 mulheres. Foi esse que você participou, que foi demais. A gente fez o ano passado, então foi incrível, foi uma experiência muito legal. Parecia um closet da Barbie, nem se falava de Barbie, mas era um closet
vestido da Barbie tudo rosa, com passarela. Lotado, mais de 2.000 muito bem peças. feito, muito bem elaborado. Lá tinham mais de Foi 2.000 lá no peças. Itaim, Tudo, né? foi Tudo lindo. muito chique, lindo. E foi uma oportunidade de conhecer e se conectar com as nossas clientes. A gente entende a necessidade de ter mais encontros presenciais e a gente quer fazer. Então a gente já fez treino no Ibirapuera. Elas querem conhecer vocês. É muito legal isso, essa conexão. A internet, ela proporciona essa conexão muito diferenciada, né? A gente não se conhece, mas tem certeza que se conhece. A gente fala clientes amigas. Conhece. Né? A gente se conhece. E aí, essa oportunidade de estar pessoalmente. Então, a gente já fez treino no Ibirapuera, a gente já fez cafezinho com elas, enfim. Que bacana. E agora a gente está querendo implementar a novidade para mais um canal de venda nosso, é o site. Então, a gente está trabalhando forte, né, Dani? Para fazer o nosso site com muito amor. Lançar, aguardem. Que bom. Parabéns. Vários outros projetos e é muito legal a gente olhar assim, né? E se a gente pode dar um conselho, né, para quem tá assistindo, é que realmente comece, sabe? Comece, se desafie, mas que vocês possam não só começar, mas dar continuidade. Então, com constância, né? E juntas perseverança, né? E a gente... nem tudo é maravilha no começo, né? Sim, ainda mais sociedade. Então, escolham os sócios corretos, né? Então, eu ia falar, a gente sempre fala, a gente é muito grata uma pela outra. A gente conseguiu realmente ter essa aliança e é só o começo, assim. 2 anos e meio, como a Flá falou, passou muito rápido, mas a gente tem certeza que é só o começo, né? Não, vocês vão voar muito mais alto que vocês pensam e imaginam. Se Deus quiser. Obrigada pela entrevista. Você não pode perder mais uma entrevista de Marcas e Companhia aqui no Estúdio Pocket, aqui no Shopping Parque Cidade. Nós vamos deixar o Instagram. Participe do leilão. Desapeguem e comprem. Vem ser Dom Lisete com a gente. Desapeguem, comprem. E tudo que a gente precisa. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Sucesso para vocês. Obrigada. E vocês não são só sócias, mas são irmãs, né? É verdade. Parecem irmãs, né? Todo mundo fala. Ela é a mais velha, tadinha. A Roberta que se cuide e o Renato. Todo Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigada a todos. Obrigado você que está aqui nessa live. Outras histórias virão, mas como essa é única.